Bom, Ana, quero te perguntar aqui sobre CPLP. Primeiro de tudo, o que é CPLP e quais são os benefícios para essas pessoas desses países? Então, Lari, CPLP é um acordo que existe, é a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Então, são todos os países falantes do português como língua oficial que têm esse acordo assinado e há algum tempo se previa uma facilitação nesse movimento migratório de cidadãos pertencentes a esses países. Então, no caso dos brasileiros, com Portugal, angolanos e Portugal. Então, todos esses países que falam português, eles assinaram um acordo dizendo que iam facilitar esse movimento migratório. E o que acabou acontecendo foi que a gente começou a ter, a partir de março desse ano, a possibilidade aqui em Portugal da autorização de residência CPLP, autorização de residência para cidadãos da comunidade dos países da língua portuguesa. E aí, com isso, foi uma avalanche de regularização de pessoas que já estavam em Portugal e sem autorização de residência. Nesse primeiro momento, o que Portugal fez, a administração fez, foi liberar essa autorização de residência, que a gente chama de autorização de residência administrativa para cidadãos da CPLP, para aquelas pessoas que já tinham iniciado o processo de manifestação de interesse até dezembro de 2022. Então, aqueles que entraram como turista, deram entrada no pedido de residência por estarem trabalhando em Portugal, seja de forma independente ou subordinada, puderam fazer a opção em trocar o pedido de manifestação de interesse para autorização de residência pela autorização de residência CPLP. Você simplesmente fazia na plataforma, porque o processo de manifestação de interesse, ele começa com um cadastro e submissão de documentos numa plataforma online. Então, você pegava esse processo e dizia, olha, eu quero fazer a mudança, migrar para autorização de residência CPLP. Qual foi a grande diferença? Se a pessoa esperou o processo de manifestação de interesse, que na época, até março desse ano, estava levando 2 anos para concluir, ela saía, depois desses 2 anos, cumprindo os requisitos, com uma autorização de residência, que é aquele cartãozinho de residente estrangeiro que a gente costuma ver quando a gente vê alguém de fora morando aqui, com validade de 2 anos. E ela trocou. Então, quando ela fez essa opção, imediatamente, quando você fazia a opção, até 48 horas depois, eles liberavam uma guia de pagamento de 15 euros. E depois que você pagava essa taxa, eles emitem um certificado, que é um papel com um código de barra, um QR Code, com seus dados lá, dizendo que durante 1 ano você pode ficar legalmente residente em Portugal. Qual a diferença? Como eu falei, um recurso utilizado para facilitar o processo migratório das pessoas desses países. Isso não quer dizer que o fato de você ser residente legal em Portugal te dá o mesmo benefício em outros países da União Europeia, por exemplo. Então, a gente tem relatos de pessoas que fizeram a opção por trocar manifestação de interesse pela autorização de residência CPLP e, por exemplo, numa viagem para a França, tiveram um problema. Que a França não é obrigada a aceitar esse tipo de residência que não segue o padrão da União Europeia. Perfeito. Então, a recomendação é que quem tenha essa autorização CPLP não viaje? Assim, existem relatos de pessoas que também não tiveram problema nenhum, mas muita gente relatando problemas na hora de embarcar, quando demonstra, porque quando você faz a saída, né, de um país para o outro e a verificação pelo passaporte da entrada no espaço Schengen, você só poderia ficar 90 dias como turista. Quando você é residente, você tem aquele cartão, justifica o carimbo no espaço Schengen de entrada, ter uma data e você está 1 ano e meio aqui. Quando você está com essa autorização de residência CPLP, dentro de Portugal você está legalizado. Mas um país que não pertence ao CPLP na Europa, a gente só tem Portugal,
não é obrigado a aceitar esse documento. Então, você estaria ultrapassando o tempo de permanência dentro do espaço Schengen. Entendi. Por isso, a gente fala e recomenda aos clientes que analisem antes de fazer a troca. Agora as pessoas já estão começando a entender um pouco essa diferença. Mas na época foi um alvoroço muito grande, assim, melhorou bastante porque conseguiu regularizar muita gente num curto espaço de tempo. Isso acabou tirando um trabalho que seria do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal, para analisar todos esses pedidos de manifestação de interesse. Mas, por outro lado, você ficou com uma residência limitada. Dentro de Portugal está tudo bem. Outra questão, reagrupamento familiar. As pessoas que têm residência aqui podem reagrupar seus filhos uma vez que conseguem o cartão de residente, por exemplo. CPLP, até hoje, a gente não tem notícia de abertura de reagrupamento e eu tenho alguma dúvida se isso vai acontecer. Então, você teria que ter uma autorização de residência CPLP para cada pessoa e não fazer no sistema de reagrupamento. Entendi. E por que você acha que eles criaram isso, esse mecanismo, assim, para facilitar, para ajudar? Era muita demanda, foi muito tempo. A pandemia também, além da onda de migração do Brasil para cá, ter aumentado muito nos últimos 2 anos, pós-pandemia e tudo, a pandemia já vinha atrasando um processo que já estava lento de análise desses processos de manifestação de interesse. E com esse acordo que tinha sido assinado em Angola para ser cumprido pelos países, foi uma forma de regularizar uma quantidade muito grande em pouco espaço de tempo, o que de fato aconteceu. Foram emitidas milhares de autorizações de residência. Tanto é verdade que saiu hoje uma matéria que a quantidade de brasileiros aumentou assim, mais de 60% no último ano de legais aqui. É muita coisa e a gente... É graças também a essa CPLP, que aconteceu em março, porque estava muita gente aqui na ilegalidade. Sim. E isso ainda está vigente? Todas as pessoas que têm manifestação de interesse até dezembro de 2022 e que são desses países podem fazer a opção por essa autorização de residência. Agora, como diminuir o tempo de apreciação dos pedidos de manifestação justamente porque escoou muita gente nessa forma de autorização de residência, o processo que antes estava levando 2 anos está levando 1 ano e 2 meses. Dependendo do seu caso, espera um pouco para não entrar nesse problema de ter uma locomoção dificultada dentro da União Europeia, não poder reagrupar uma família. Entendi. Agora, por exemplo, se eu dei entrada na manifestação de interesse, eu também devo ficar em território português, eu também não devo sair, né? Porque enquanto você está em processo de legalização, você também não pode sair. Mas a questão da CPLP que eu estou falando é que com a emissão do certificado, você já está legalizado. Mas você está legalizado em Portugal.